Bem-vindos de volta. Antes de regressarmos à conversa com o Steven Santos, vamos agora olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde estarão em destaque o índice tecnológico Nasdaq e também o setor energético, que é o único setor que se tem destacado pela positiva. Marco. Obrigado, André. Sim, a semana passada foi claramente uma semana, mais uma, de elevada volatilidade, em que podemos ver aqui no mapa o mercado foi puxado pelas grandes empresas, nomeadamente Apple, Microsoft e Google, sendo que o sentimento foi misto, com exceção das energéticas. As energéticas têm sido o setor que mais tem subido. Podemos ver aqui claramente o setor tanto das produtoras como das fornecedoras de serviços a verde, acentuado, e também aqui em algumas empresas no setor bancário, JP Morgan, Bank of America, Citigroup. Isto da semana passada. Em relação ao último mês, podemos ver vermelho quase em tudo que é mercado e setores, com exceção exatamente das energéticas. ExxonMobil, Shell, Chevron. Temos aqui uma divergência em que as energéticas, devido ao aumento do preço do petróleo, têm sido as únicas que têm escapado, não todas até, mas que têm escapado ao vermelho. Nomeadamente a Petrobras está negativa no último mês. Em relação ao mercado, na última semana, maioritariamente vermelho. A Petrobras, por acaso, valorizou, enquanto a Vale, empresas brasileiras, desvalorizou. A Rio Tinto também desvalorizou. E destaque aqui para a Alibaba, com menos 7%, depois daqui de algum rebound técnico, com o alívio, ou pelo menos diz alívio, das restrições ou do cracking às grandes tecnológicas japonesas. Em relação aos setores, na última semana, terminou quase inalterado, devido àquilo que eu referi, de uma pressão ascendente ou de compradora das grandes empresas, do clube do trilhão, como se costuma dizer, o que pode ser enganador. Este é o mapa do S&P 500 diário, já o tinha trazido aqui. Podemos ver que está nesta fase aqui a testar esta linha de suporte. Está a tentar fazer um duplo fundo, mas este, para já hoje, não está a reagir bem. Vamos ver como é que, se não aguentar esta linha, então poderemos ter aqui mais quedas e com alguma dimensão. Até porque gostaria de trazer aqui o gráfico do Nasdaq. Isto é semanal. Isto aqui é um padrão técnico, que é o chamado Pitchfork. Pitchfork é um estilo de um tridente, em que tem aqui, começa aqui com um mínimo, neste caso o mínimo de 2019, depois apanha um máximo, neste caso 2020, e depois tem um novo mínimo, também em 2020. E o que isto permite-nos ter um mapa, mais ou menos, de onde é que o mercado poderá andar. E o mapa são estas linhas aqui a cheio. E o que é certo é que ele tem subiu para além deste canal, o que significa que estava com força. E atingiu uma dimensão de 3 vezes este tamanho aqui da linha azul à vermelha. A vermelha é mediana, é aquilo que, se cair abaixo, fica fraco, se subir para cima, fica forte. E podemos ver que neste momento esta semana está a tocar nessa linha. Se quebrar em baixa, podemos ter aqui um teste da linha inferior do canal, que está perto dos 8.000 pontos no Nasdaq. Isto é muito relevante. E eu explico porquê. A última vez, não foi o único caso, mas vou só apresentar este. Em 2016, o mínimo e máximo de 2018, se fizermos o mesmo tridente, podemos ver que ele atingiu aqui em cima o 1.5 da divergência e depois foi exatamente onde ele veio depois com a queda do crash da pandemia. Portanto, este é um padrão que costuma ter alguma eficácia. Portanto, vamos ver se realmente o Nasdaq nos próximos meses, ano, vai testar os 8.000, mas é de ter em atenção esta semana, porque pode ser decisiva para os mercados. E é tudo. Obrigado, Marco. Steven, olhando aqui para os resultados do Wall Street, os trimestrais, o que é que destacarias aqui pela positiva e pela negativa, tanto em termos de setores como de cotadas?
Sim, eu acho que estamos aqui a chegar já ao final da época, portanto, o que 90% das empresas do S&P 500 já terão apresentado resultados. Nós vemos que muitas empresas ultrapassaram as estimativas de receitas, portanto, praticamente 3/4 das empresas acima do consenso dos analistas, mas de facto os investidores já estão a olhar mais à frente, portanto estes dados também se reportam um período em que as preocupações inflacionistas, a guerra da Ucrânia também estaria no início, portanto o mercado está mais voltado para o guidance, portanto as perspectivas futuras que as equipas de administração estão a dar ao mercado. Portanto, aumento dos custos salariais, que é uma pressão gigante que está a existir nos Estados Unidos, a inflação que está a afetar o preço dos inputs, das matérias-primas, que está a reduzir as margens de lucro das empresas, não só por via de custos com pessoal, mas também com custos de produção. Portanto, o mercado está muito atento a todos esses fatores que desafiam aqui, de facto, a rentabilidade das empresas. Em simultâneo, o fator cambial, que já referimos há pouco, portanto, o dólar em níveis de muitos anos. Portanto, são grandes preocupações neste momento para o mercado e depois tivemos em alguns setores, portanto, em alguns segmentos, portanto, muito associados à pandemia, tecnologias, portanto, entretenimento, grandes desilusões, pelo menos em algumas métricas associadas aos subscritores, ao nível de utilizadores. Portanto, estou a pensar numa Netflix, estou a pensar numa Robinhood, portanto, numa Meta Platforms também, numa PayPal, logo no início da época de apresentação de resultados, que chocou muito o mercado, trouxe aqui perdas bastante avultadas no mercado acionista e que ensombraram, digamos assim, o início e o decorrer desta earnings season. Steven, 2 pontos. Primeiro, aquilo que referi há pouco, o mercado neste momento está menos flexível, ou menos tolerante, exatamente, a múltiplos elevados. E segundo ponto, será que isso também tem a ver com o facto de estar a ser retirada liquidez do mercado que durante muito tempo andou aqui a mascarar ou a facilitar essa tolerância? Sem dúvida, portanto, isto aqui, liquidez abundante, barata, fácil, portanto, os investidores conseguiam financiar-se de forma tão facilitada e económica, conseguiam inundar muitos investimentos, muitas ideias, mesmo que os méritos fundamentais não fossem muito robustos. Portanto, os múltiplos de avaliação esticaram brutalmente em alguns segmentos e agora sim, portanto, os custos de financiamento vão finalmente aumentar. Nos Estados Unidos primeiro, Banco de Inglaterra também e depois no resto do mundo. Portanto, agora está tudo a reavaliar as carteiras e a reajustar avaliações e portanto, traz aqui um fator de avaliação dos investimentos completamente diferente. Uma pergunta, para resposta rápida. Então, poderá isso afetar também as criptomoedas? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a partir do momento que começámos a ter grandes players, portanto, grandes instituições a entrar no mercado de criptomoedas, aumentou as correlações com outros ativos, portanto, com as ações tecnológicas, algo que não acontecia há 4, 5, 6 anos atrás no Bitcoin. Hoje em dia é evidente, está com uma correlação de 95%, que é altíssimo, portanto, não existe aqui, pelo menos neste momento, ativo de refúgio, nem descorrelação face a ativos tradicionais e, portanto, a Bitcoin e o restante setor está muito refém, digamos assim, do fim da liquidez fácil. Aqui, olhando para Portugal, tivemos também os resultados trimestrais. Duas das maiores empresas conheceram aqui destinos diferentes. A EDP apresentou prejuízos de 76 milhões, enquanto a Galp dispararam os lucros para os 155 milhões. O que é que poderemos esperar para o resto do ano? A Galp conseguirá manter esta tendência em alta e a EDP irá conseguir reverter aqui os resultados? Eu acho que foram fatores muito específicos, portanto a Galp naturalmente que beneficiou de uma subida das matérias-primas, portanto quer o gás natural, quer o petróleo, e sabemos que na última década a Galp focou-se muito no segmento de produção e exploração, portanto antigamente era muito uma empresa de refinação e distribuição, ou marketing, como a empresa diz, mas nos últimos 10 anos fez esse esforço, está muito mais ativa na produção, nos campos, no pré-sal brasileiro e em vários outros projetos. Portanto, agora está também muito mais dependente do preço das matérias-primas e naturalmente beneficiou muito desta subida. Do lado da EDP, portanto, também fatores muito específicos, portanto, a seca, portanto, afetou muito a produção ao nível das barragens. Também tivemos muita dificuldade agora com o aumento do custo da dívida em Portugal. Não se tem falado praticamente, mas é uma realidade. Portanto, a subida dos custos da dívida portuguesa, isso afeta estas empresas de utilities que basicamente têm a avaliação da República, portanto a EDP e REN estão muito alinhadas, portanto
começa também a haver aqui alguns motivos para reapreciar esse tipo de títulos muito conservadores, porque estão agarrados, entre aspas, uma república, como sabemos, Portugal muito endividado. Portanto, eu acho que são dois temas para acompanhar ao longo do próximo ano. E ver de facto como é que cada uma consegue reagir e, no caso da EDP, recuperar. Obrigado, Steven. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já.